Existem lugares onde o passado nunca realmente morre. Apenas espera, paciente, no escuro. E quando Martin Fletcher encontrou aquele objeto escondido sob as tábuas podres da velha cabana, ele compreendeu que alguns segredos deveriam permanecer enterrados para sempre. A propriedade Ashworth tinha sido abandonada por quase 15 anos quando Martin aceitou o trabalho de caseiro. Era uma oferta generosa demais para recusar, um salário decente, moradia incluída, e a única responsabilidade era manter os terrenos apresentáveis enquanto a família decidia o que fazer com a herança. A mansão principal era imponente, com suas colunas brancas e janelas altas que refletiam o céu como espelhos vazios. Mas foi a cabaninha nos fundos que chamou sua atenção desde o primeiro dia. Todo mundo na cidade a chamava de sucata. Um casebre torto de madeira escurecida, meio engolido pela vegetação, com o teto afundado de um lado e vidros quebrados que rangiam ao vento. Os corretores que mostraram a propriedade nem mencionaram sua existência. Era apenas mais um pedaço de entulho esperando para ser demolido. Martin devia ter deixado assim. Mas ele sempre teve um problema com mistérios não resolvidos. Na terceira semana, quando já tinha podado os arbustos selvagens e consertado as cercas mais urgentes, ele finalmente caminhou até a cabana. A porta estava inchada pela umidade e precisou de 3 empurrões fortes antes de ceder com um gemido agudo. O cheiro que escapou era de mofo, terra molhada e algo mais, algo metálico que fez seu estômago revirar. Lá dentro era pior do que parecia de fora. Teias de aranha pendiam do teto como cortinas fantasmagóricas. Móveis quebrados jaziam espalhados como ossos de algum animal morto. Uma mesa virada, cadeiras sem pernas, um sofá cuja espuma transbordava de rasgos profundos. As paredes estavam manchadas de umidade em padrões que pareciam quase intencionais, como se alguém tivesse tentado desenhar algo antes de desistir. Martin estava prestes a sair quando seu pé atravessou uma tábua do assoalho. O craque foi alto no silêncio sufocante. Ele caiu de joelhos, xingando, puxando a perna de volta. A tábua tinha se partido completamente, revelando um vazio escuro abaixo. Martin pegou a lanterna do cinto, ele sempre carregava uma desde que começou a trabalhar em propriedades antigas, e apontou para baixo. Havia algo lá. Não era um porão propriamente dito. Apenas um espaço raso entre o piso e a terra, talvez meio metro de profundidade. E naquele espaço, coberto por uma lona plástica suja, estava um baú de metal. Seu coração começou a acelerar. Martin sabia que deveria ligar para os Ashworth, perguntar sobre o objeto antes de tocá-lo. Mas a curiosidade já tinha fincado suas garras nele. Ele arrancou mais 3 tábuas, criando uma abertura grande o suficiente, e desceu para o espaço apertado. O baú era surpreendentemente pesado. Tinha fechaduras antigas, mas estavam tão enferrujadas que cederam com pouca resistência quando ele forçou com uma chave de fenda. A tampa abriu com um suspiro, como se tivesse estado prendendo a respiração por anos. Dentro havia 3 coisas. A primeira era uma pilha de fotografias em preto e branco. Martin as folheou com dedos trêmulos. Mostravam uma menina, talvez 8 ou 9 anos, sempre sozinha, sempre com a mesma expressão vazia. Em um balanço. Na varanda da mansão. Parada em frente à cabana, esta cabana, que nas fotos ainda parecia nova e bem cuidada. A segunda coisa era um diário. A capa de couro estava manchada e desgastada, mas as páginas internas estavam surpreendentemente preservadas. Martin abriu na primeira página e viu uma caligrafia infantil, redonda e irregular. Este diário pertence a Sarah Ashworth. Se você está lendo isto, por favor, ajude-me.
Ele não vai me deixar sair. Martin sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele sabia que deveria parar de ler, que deveria levar aquilo para as autoridades imediatamente. Mas suas mãos viraram a página por conta própria. As primeiras entradas eram inocentes. Descrições de dias na escola, reclamações sobre o irmão mais velho, sonhos sobre um cachorrinho. Mas conforme avançava, o tom mudava. Sarah começou a escrever sobre o tio Vincent, que tinha vindo morar com eles depois de problemas ou não especificados. Ela não gostava dele. Ele a olhava de um jeito estranho. Ele aparecia em seu quarto à noite, dizendo que só queria conversar, mas suas conversas faziam Sarah se sentir suja. Martin tinha que pausar a cada poucas páginas, a náusea crescendo em sua garganta. As entradas ficavam cada vez mais perturbadas. Sarah escreveu sobre como pediu ajuda aos pais, mas eles disseram que ela estava sendo dramática, que o tio Vincent era família e ela deveria ser grata por ele estar ali. O irmão a chamou de mentirosa. Ninguém acreditou. Então Sarah começou a escrever sobre a cabana. O tio Vincent a levava lá. Dizia que era o lugar especial deles, onde podiam ter privacidade. Sarah escreveu sobre gritos que ninguém ouvia porque a cabana ficava muito longe da casa principal. Sobre portas trancadas e promessas quebradas. Sobre como ela tentou fugir uma vez e ele a encontrou, e depois disso as coisas pioraram. A última entrada estava escrita com letras tão apertadas que quase rasgavam o papel, e ele disse que hoje será diferente. Que não vai mais machucar. Eu quero acreditar, mas estou com tanto medo. Se algo acontecer comigo, se eu não voltar, por favor, alguém precisa saber a verdade. Por favor, não deixem ele fazer isso com outra pessoa. A data era de agosto de 1987. Com as mãos tremendo violentamente, Martin pegou a terceira coisa no baú. Era um vestido pequeno, de menina, azul claro com flores brancas. Estava dobrado cuidadosamente, quase com reverência. Mas quando Martin o desdobrou, viu as manchas. Marrom escuro, espalhadas pela frente e pelas mangas. Manchas que ele sabia, com certeza absoluta e nauseante, que eram de sangue. Martin deixou o vestido cair e saiu rastejando do buraco, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Ele cambaleou para fora da cabana, caiu de joelhos na grama e vomitou. Quando finalmente conseguiu se levantar, pegou o celular com dedos dormentes e ligou para o xerife. A escavação começou 2 dias depois. O xerife Mitchell trouxe uma equipe completa, policiais, técnicos forenses, até cães farejadores treinados para encontrar restos humanos. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. Jornalistas apareceram. Moradores antigos começaram a sussurrar histórias que tinham esquecido ou deliberadamente ignorado. Eles encontraram os ossos a menos de 3 metros da cabana, em uma cova rasa coberta com concreto que tinha rachado com o tempo. Ossos pequenos. De criança. A análise de DNA confirmaria depois o que todos já suspeitavam: eram os restos mortais de Sarah Short, desaparecida em agosto de 1987 aos 9 anos de idade. A história oficial na época tinha sido que Sarah fugiu de casa. Havia até um bilhete, supostamente escrito por ela, dizendo que não aguentava mais e estava indo embora. A família fez uma busca mínima, mais para manter as aparências do que qualquer outra coisa. Depois de algumas semanas, todos simplesmente deixaram pra lá. Sarah se tornou apenas mais uma estatística, mais um rosto em um pôster desbotado de desaparecidos. Mas Martin tinha descoberto a verdade que ninguém quis ver. A investigação que se seguiu foi como desenterrar um cemitério inteiro de segredos. O tio Vincent tinha morrido em 1992, de cirrose, sua vida de bêbado violento finalmente o alcançando.
Os pais de Sarah tinham falecido também, levando sua cumplicidade silenciosa para o túmulo. O irmão mais velho, agora com 40 e poucos anos, negou tudo inicialmente, mas as evidências eram inegáveis. Mais pessoas começaram a falar. Uma vizinha admitiu que ouviu gritos vindo da cabana naquele verão, mas achou que eram apenas crianças brincando. Um antigo funcionário da família disse que sempre achou estranho como Sarah desapareceu logo depois de tentar contar para a mãe sobre o tio Vincent. Um colega de escola lembrou que Sarah tinha aparecido com hematomas inexplicáveis nas últimas semanas antes de sumir. Todos tinham visto os sinais. Ninguém tinha feito nada. O diário de Sarah foi publicado em trechos pelos jornais, com partes censuradas para proteger a sensibilidade dos leitores. Mas mesmo editado, era devastador. Um retrato de uma menina desesperadamente pedindo ajuda em um mundo que escolheu não ouvir. Martin testemunhou no inquérito. Descreveu tudo, como encontrou o baú, o que continha, o estado da cabana. Os advogados tentaram descreditar sua história, insinuar que ele tinha plantado evidências, mas a ciência forense não mentia. As manchas de sangue no vestido correspondiam ao DNA de Sarah. A idade dos ossos era consistente com o período de desaparecimento. A terra sob a cabana tinha sido revirada e compactada exatamente como seria se alguém tivesse cavado uma cova às pressas. A família Ashore tentou vender a propriedade imediatamente, querendo se livrar do fardo e da publicidade. Mas ninguém queria comprar. Quem iria querer morar em um lugar onde uma criança foi torturada e assassinada? Onde sua própria família a traiu tão completamente? Martin não durou muito mais como caseiro. As noites eram piores. Ele ouvia coisas, chiados vindos da direção da cabana, um riso de criança distante, passos leves na grama. Racionalmente, ele sabia que era sua mente pregando peças, o trauma do que tinha descoberto. Mas conhecimento racional não aquieta o coração acelerado às 3 da manhã. Ele saiu 6 meses depois. A propriedade foi eventualmente leiloada por uma fração do valor de mercado, comprada por uma empresa de desenvolvimento que planejava demolir tudo e construir condomínios. Mas antes de qualquer construção começar, a cidade interveio. Houve uma petição, assinada por mais de 5.000 pessoas, pedindo que a cabana fosse preservada. Não como celebração da tragédia, mas como memorial, um lembrete permanente do que acontece quando uma sociedade escolhe não proteger seus mais vulneráveis. Um monumento aos sinais ignorados, aos pedidos de ajuda não atendidos, às crianças que ninguém salvou. A proposta passou. A cabana ainda está lá, agora cercada por um pequeno jardim memorativo. Há uma placa de bronze com o nome de Sarah e suas datas, tão brevemente espaçadas. E abaixo, uma citação de seu diário: por favor, não deixem ele fazer isso com outra pessoa. Martin visita às vezes. Não com frequência, ainda é difícil, mesmo depois de 3 anos. Mas ele sente que deve. Foi ele quem deu voz a Sarah depois de tanto silêncio. Foi ele quem se recusou a simplesmente cobrir a tábua quebrada e seguir em frente, que escolheu olhar para dentro do escuro mesmo quando cada instinto gritava para não fazer isso. Na última visita, ele encontrou flores frescas na base da placa. Alguém mais também se lembrava. Alguém mais se importava. E talvez, Martin pensou, esse fosse o verdadeiro propósito de tudo isso. Não apenas justiça para Sarah, embora essa fosse importante, mas um alerta. Uma promessa. Nunca mais olharemos para o outro lado. Nunca mais chamaremos as vítimas de mentirosas. Nunca mais escolheremos a conveniência familiar sobre a segurança de uma criança. Alguns poderiam dizer que Martin deveria ter deixado a cabana em paz, que alguns segredos são melhor mantidos enterrados. Mas ele discorda profundamente. O verdadeiro horror não estava no que ele descobriu, estava no fato de que havia sido escondido por tanto tempo. Estava no silêncio cúmplice, na indiferença ativa, na escolha coletiva de não ver. Sarah Short merecia ser encontrada. Merecia que sua história fosse contada. Merecia que o mundo soubesse que ela não fugiu, que ela não abandonou sua família, que sua família a abandonou quando ela mais precisava. E agora, sempre que alguém passa por aquela cabana, por aquele memorial,
Discreto em um canto de um antigo terreno, eles sabem. Eles lembram. E talvez, apenas talvez, quando virem os sinais na próxima vez, os hematomas inexplicados, os comportamentos mudados, os pedidos silenciosos de ajuda, eles farão diferente. Eles não olharão para o outro lado. Martin ainda tem pesadelos sobre aquele dia. Sobre o momento em que abriu o baú e viu o vestido manchado de sangue. Sobre ler as palavras desesperadas de uma menina que sabia que estava ficando sem tempo. Sobre imaginar aqueles últimos momentos na cabana, quando Sarah percebeu que ninguém viria salvá-la. Mas ele também tem momentos de paz. Quando vê campanhas de proteção infantil, ou quando ouve sobre professores que relataram abuso, ou quando lê sobre crianças sendo removidas de lares perigosos antes que seja tarde demais. Nesses momentos, ele pensa que talvez a história de Sarah não tenha sido em vão. Que seu sofrimento documentado naquele diário salvou outras crianças de destinos similares. Isso não torna justo o que aconteceu com ela. Nada poderia. Mas dá propósito à sua memória. Transforma sua tragédia pessoal em catalisador para a mudança. E quanto à cabana, aquela estrutura deteriorada que todos chamavam de sucata, ela se tornou algo inesperado. Não uma relíquia de horror, mas um farol de consciência. Um lugar onde o passado recusa-se a ser esquecido, onde a verdade finalmente venceu o silêncio. Martin às vezes se pergunta o que teria acontecido se ele não tivesse pisado naquela tábua. Se ela não tivesse quebrado. Se ele tivesse simplesmente ignorado a cabana como todos os outros fizeram. Sarah teria permanecido perdida para sempre, sua verdade enterrada com seus ossos, seu assassino seguro em seu túmulo sem consequências. Mas o destino, ou o acaso, ou talvez o espírito de uma menina desesperada por justiça, tinha outros planos. A tábua quebrou. O segredo foi revelado. E Martin Fletcher, um caseiro comum que simplesmente não conseguia deixar mistérios em paz, tornou-se o herói improvável de uma história que ninguém queria ouvir. Porque às vezes os maiores horrores não são os que imaginamos no escuro. São os que acontecem à plena luz do dia, enquanto todos escolhem não olhar. E às vezes, tudo o que é preciso para mudar isso é uma pessoa disposta a quebrar o chão, literal ou figurativamente, e expor o que está escondido embaixo. O objeto que Martin encontrou naquela cabana não era sobrenatural ou mágico. Era simplesmente a verdade, brutal, dolorosa, inegável. E revelou-se ser a coisa mais poderosa de todas.